Olá, me chamo Silvaneide, estou no mercado da fotografia há 4 anos e hoje vamos falar sobre prazos de entrega, né, que é um assunto muito importante para nós fotógrafos termos em mente. Quais são os benefícios de ter um prazo de entrega? Na verdade, a gente deixa o cliente ciente e ele não vai criar expectativas, querendo a foto rápido, né? Mas o prazo de entrega é igual para quando é serviços fotográficos, quando é produtos, exemplo, álbuns, ímãs de geladeiras, caixinha de fotos. Então, para cada produto ou serviço, tem um determinado prazo. Um exemplo, se você faz algum serviço fotográfico, nem que seja um ensaio com poucas fotos, você tem que determinar o tempo. E se for algum produto que você precisa enviar para a produção, precisa passar o prazo de produção e o prazo de envio para a sua cliente, porque senão os clientes podem achar que é rápido, mas não, a gente tem o prazo também, que é o prazo que a encadernadora, as empresas que fornecem, né, os produtos, passam para a gente e a gente repassa para o nosso cliente. Mas por que ter prazo é tão importante assim, né? Nós precisamos ter em mente que nós temos vida também, né? A gente tem família, tem filhos, tem casa, talvez, eu não sei você, mas você pode trabalhar em outro emprego, pode trabalhar com CLT, então você precisa determinar um prazo certinho, porque dependendo se você der um prazo muito curto, vai chegar um tempo que vai entregar ou estourando o limite ou pode atrasar nesse quesito. Mas o que acontece quando você não dá o prazo para o cliente? Você não passa esse prazo, né, de entrega para o cliente. Simplesmente o cliente vai, um exemplo, você acabou de fazer um ensaio ou então você acabou de fazer uma festa e 1 hora depois o cliente te manda mensagem pedindo as fotos. E isso, do cliente me pedir as fotos assim que eu chego em casa, já aconteceu. Hoje não acontece mais porque eu determinei o prazo e os meus clientes já estão cientes de quando eu finalizo a sessão, tenho prazo, tenho processo, tudo certinho, para assim eu conseguir entregar dentro do prazo o trabalho deles. Uma dúvida também que surge é que, mas eu posso passar o prazo para o cliente só falando para ele? E, na verdade, eu não recomendo. A conversa, na verdade, fica aberta, né? Então, o cliente, você pode falar assim, oi, fulano, nosso prazo de entrega é de 15 dias úteis. Você falou, não tem nada escrito que você possa comprovar que é aquele tempo, né? Então, eu não aconselho você falar boca a boca, nada. Você for combinar com o seu cliente, você pode até falar, mas tem que ter alguma coisa escrito para você ter como prova, né? Se por acaso der algum BO, você tem alguma prova para provar que você tem um prazo para poder cumprir. Mas quando que é o melhor momento para você passar o prazo, né, da sua entrega? E sempre quando você for enviar os pedidos, os orçamentos para os clientes, normalmente, nos meus PDFs, eu costumo colocar bastante informações sobre prazo, sobre reserva de data, forma de pagamento, eu coloco tudo especificado nos meus PDFs. Então, os prazos estão lá dentro dos meus PDFs. Depois, quando o cliente fechou, escolheu o pacote certinho, a quantidade de fotos, viu o prazo de entrega, eu pego todas essas informações e coloco no contrato. Então, no contrato, no caso, a contratada e a contratante, que é a cliente, estaremos... No contrato, a gente vai estar seguro, né? Porque lá vai ter todas as informações que vai me assegurar e vai assegurar o cliente. No caso, o que vai me assegurar é as condições que eu vou precisar entregar para ela. Por exemplo, a quantidade de fotos, a forma de como eu vou entregar, se vai ser por link, galeria online, se vai ser revelada as fotos, se vai ser no pendrive, no DVD, eu acho que no DVD, CD e DVD já passou do tempo, então lá no contrato vai ter todas essas informações.
E dentro do contrato também vai ter as informações que são as obrigações dos clientes também, porque não adianta ter só obrigações nossas, né, de fotógrafo, prazo para cumprir, como que vai entregar, as obrigações do cliente também vai estar dentro do contrato. Qual que vai ser a forma que ela vai pagar, se vai ser no cartão, se vai ser transferência, se vai ser boleto, se vai precisar dar um sinal de entrada e o restante vai entregar só quando receber todo o material. Da forma que eu trabalho com a reserva, mediante pagamento, né, do metade do valor do pacote que a cliente escolheu, e o restante pagar até no dia do ensaio. Se nós vamos fazer um ensaio no sábado à tarde, eu coloco lá no contrato que o pagamento precisa ser feito até 9 horas da manhã. Um exemplo, se o ensaio for 2 horas da tarde, eu determino um horário que ela vai ter que pagar. Porque lá no contrato tem uma cláusula também, que se até o horário lá que eu determinei, se não tiver feito o pagamento do restante do pacote, eu não sou obrigada a comparecer para fotografar. É legal a gente ter, né, essas informações para não prejudicar nem eu nem o cliente. Então, com todas as informações, né, o cliente ciente dos prazos que estará lá dentro do contrato, o cliente, normalmente eu sempre peço para o cliente dar uma lida no contrato, ver se todas as informações estão corretas, se ela tem alguma dúvida. Se por acaso ela não tem dúvida, hoje, eu não imprimo contrato, eu mando contrato digital. Então, no caso, eu preencho no computador, envio para o meu WhatsApp. Dentro do meu WhatsApp, eu abro, eu mesma faço uma assinatura, eu tenho uma assinatura eletrônica, então eu já tenho a minha assinatura salva lá dentro, abro o PDF, né, do contrato, assino e mando para o cliente e peço para ele fazer a mesma coisa. Então, a gente otimiza mais o tempo, né? O nosso tempo que é tão valioso. Então, você precisa, sim, investir em um contrato, né? Um contrato profissional, porque vai te assegurar de futuros BOs, né? Que pode acontecer se você fechar com o cliente, você só falar de boca a boca para ele pode entender uma coisa, então, chegar no dia que é para você entregar aquilo que na cabeça dele ele criou, e você entrega uma coisa totalmente diferente. A gente tem que prometer só o que realmente a gente vai poder entregar, porque nesse caso, se a gente promete muitas coisas que a gente não consegue entregar, então pode rolar um atrito aí nas conversas, porque não bate, né? O cliente pode falar qualquer coisa e dependendo do que ela falar, ela tá certa, porque você é o profissional, você que tem que trabalhar com o contrato certinho, justamente para ficar tranquilo. Mesmo com o contrato, às vezes, tudo anotadinho certinho no contrato, às vezes pode acontecer alguma coisa, imagina não trabalhando com contrato, o BO que pode dar para a gente. Onde eu vejo que muitos profissionais erram, dando prazo muito longo, dando 20 dias, 30 dias, eu já vi alguns colegas dando 40 dias de prazos para entregar. Às vezes o que falta mesmo é saber utilizar os programas adequados, as abas certinhas para fazer as edições das fotos. E o cliente gosta, né, de receber os trabalhos rápido. Hoje, na minha empresa, Silvaneide Fotografias, é assim, eu faço batizado de domingo, faço festa aos sábados, faço ensaios, e quando é na segunda-feira, eu já tenho quase 90% dos trabalhos todos prontos já para poder não acumular trabalho, porque pode acontecer diversas coisas. Os filhos ficarem doentes, pode acontecer qualquer coisa. Qual que é o melhor momento para trabalhar com contrato? Na verdade, desde sempre. Quando você for convidar alguém para portfólio, você precisa ter o contrato, até mesmo para você ter o direito de usar a imagem da pessoa, né? Porque quando a gente convida alguém para portfólio, se a gente está convidando para portfólio, é porque a gente vai usar a imagem da pessoa para poder divulgar o nosso trabalho, né? Então, você vai precisar, sim, ter um contrato, ou então até mesmo um termo de uso de imagem da pessoa, que no caso, se for de menor, os pais precisam assinar direitinho. Esses contratos, mesmo que digitais, você precisa
deixar eles bem guardados. Então, os prazos de entregas você vai precisar colocar no contrato, mesmo que seja poucas fotos, mesmo que seja para parente, então você vai precisar colocar todas essas informações de prazos de entrega, todas as informações necessárias dentro do contrato. Não deixa a conversa aberta, porque pode complicar depois. E dentro do meu contrato também tem os prazos de quando eu faço festa infantil, qualquer evento que tem álbuns, eu coloco o tempo que o cliente precisa me enviar as fotos para poder começar a diagramação do álbum. Um exemplo, eu finalizei uma festa, então no contrato tá. O cliente tem até 15 dias para enviar as fotos dos álbuns para começar a diagramação. Diagramação é a montagem do álbum. Então tem esse tempo que o cliente precisa me enviar as fotos para colocar no álbum. Eu também coloco o prazo para eu fazer a montagem do álbum. Tem o tempo também que é para aprovação. Depois que eu finalizei a montagem do álbum, eu envio para o cliente aprovar. Se por acaso é 3 dias que eu coloco para ele ver o álbum, aprovar. Se por acaso, como são 3 dias que eu dou, se por acaso no quarto dia ele não tiver me dado a resposta da aprovação, eu envio para a produção, porque está dentro do contrato. Como são meus prazos de entregas? Para todos os tipos de trabalhos fotográficos, serviços fotográficos, tem um prazo, que na verdade é praticamente o mesmo para ensaio, para eventos. Então, a prévia normalmente é 7 dias úteis, eu coloco no contrato e ainda mesmo assim eu ainda falo para o cliente, olha, a prévia é enviada em 7 dias úteis, aí 7 dias úteis não conta finais de semanas e feriados. O trabalho completo, eu coloco 15 dias úteis, né? Porque, assim, normalmente festas, né, eventos, são muitas horas que a gente fotografa. Então, normalmente tem muitas fotos, né? Então, normalmente, o prazo da prévia é 7 dias. Mas eu sempre entrego em 2, 3 dias a prévia. E o ensaio completo, o trabalho completo, como eu dou 15 dias, normalmente eu entrego em 5 dias. Então, eu acredito que esse seja o meu diferencial, porque diferente de outros profissionais que às vezes pode demorar, né, dar um prazo muito longo para cliente, eu entrego rapidinho e não entrego de qualquer jeito, eu faço a curadoria em todas as fotos. Se o ensaio é com 20 fotos, eu edito todas as fotos. Se é festa infantil, se é evento algum que tem quantidade grande de fotos, eu edito uma por uma, uma por uma. Então, não é porque eu entrego rápido que eu entrego de qualquer jeito. Então, sempre quando eu entrego, assim, os meus trabalhos para os clientes, eu sempre recebo feedbacks, eu sempre recebo comentários, tipo, essas fotos já é minha, são todas minhas, porque diferente de outros fotógrafos, a própria cliente mesmo já me falou isso, de outros fotógrafos que eu já contratei, eles não eram tão rápidos assim. Então, eu acredito que esse seja o meu diferencial. Então, tem sempre aquela dúvida, mas quando é ensaio, são poucas fotos, e quando é eventos com bastante fotos, você dá o mesmo tempo, né? Eu dou o mesmo tempo e entrego como se fosse outro ensaio qualquer. Então, eu vou mostrar aqui o meu contrato, meu modelo de contrato, com as informações importantes que vocês precisam ter, tá? Então, aqui eu fiz algumas anotações, né? Quais são os prazos que precisa ter no seu contrato? Aqui, ó, número 1, você precisa determinar um prazo para você poder enviar a prévia para o seu cliente. No meu caso, eu dou 7 dias úteis, tá? Aqui, para a entrega do trabalho completo, eu dou 15 dias úteis. Mas, normalmente, aqui, como eu dei 7 dias úteis, eu entrego em 3 dias úteis. 3 dias ou menos. Ou menos. Aqui, o trabalho completo em 15 dias úteis, né, que eu falo para poder entregar, eu entrego em 7 dias úteis. 7 dias úteis ou menos, tá?
O importante da gente passar o prazo para o cliente é que tem o prazo a seguir, não adianta pedir antes. Quando a gente coloca esse prazo aqui, eu costumo sempre entregar bem antes, porque pode acontecer diversas coisas, né? Computador parar, travar. Aqui no número 3 o prazo para o cliente enviar as fotos do álbum, né? Depois que você entregou todo o trabalho, você precisa colocar no seu contrato o prazo para o cliente enviar as fotos que vai no álbum. Aqui também, lá no contrato, eu coloco para eles enviar as fotos. Eu normalmente eles enviam pelo Google Drive ou então pelo e-transfer. Então eles já mandam de acordo com o que eu vou montar o álbum deles. Aqui é o número 4. Aqui seria o tempo que eu vou enviar a prévia do álbum para eles dar uma olhadinha, né? Para ver como ficou, né? Então aqui normalmente eu coloco 15 dias, 15 dias úteis. Porém, normalmente, como eu gosto de entregar meus trabalhos rápidos, assim, eu dou prazo, né? Mas eu sempre envio antes. Número 5 é o prazo para o cliente aprovar o álbum. No caso, depois de 15 dias que eu mandei, eles têm 3 dias para aprovação do álbum. Se por um acaso passou esses 3 dias, se exceder esses 3 dias, os 3 dias, envio para a produção desse mesmo jeito. Eu envio para a produção. Porque assim, do mesmo jeito que eu preciso cumprir prazos, o cliente precisa também cumprir os prazos, porque senão pode atrapalhar todo o meu fluxo de trabalho. Aqui também eu coloco o prazo de produção, então você precisa avaliar qual que é a sua encadernadora, né, que fornece os álbuns para você, ver quanto tempo de produção que eles dão. E normalmente, a maioria das encadernadoras dão de 15 a 20 dias. Então aí você tem que jogar sempre uns dias a mais, tá? Normalmente eu coloco 35 a 40 dias. A 40 dias úteis. Mas se o álbum chegar antes, aí tem aquela coisa, fotografar, você não precisa, quando o álbum chegar, você não precisa já mandar mensagem para cliente, falar que já chegou. O que você pode fazer nesse caso? O álbum chegou nas suas mãos, você pode filmar, você pode fotografar, você pode fazer autorretrato, você segurando os álbuns, que aí, no caso, você pode usar essas fotos para poder fazer a divulgação dos seus álbuns. Então você vai criar bastante conteúdo só com esses álbuns aqui. Aqui você tem que colocar, né, o prazo de entrega do álbum. Aqui o número 7 é diferente do número 6. Aqui é o prazo que você vai dar para o cliente, né? Aqui, um exemplo, se o álbum aqui já chegou, se o álbum chegou em 20 dias úteis, mas você ainda não fotografou, não filmou, né? Como você deu 40 dias e chegou em 20, você tem 20 dias para poder fotografar. Então, assim que você fotografou os álbuns, você pode já entregar para cliente. Aqui no número 8 eu coloquei para reforçar. Você passar o prazo via boca a boca, só falar para o cliente não dá certo, tá? Porque pode acontecer, pode dar algum probleminha depois aí. E sempre o cliente tem razão, né? Então, vamos evitar isso daqui, né? Então, aqui, ó, para prazo de ensaio, você pode dar um prazo mais curto, você pode fazer assim como eu. O prazo para eventos, você tem que analisar como que funciona a sua rotina. Não sei, talvez você pode trabalhar em outro lugar, pode ter filhos, né? Então, você precisa avaliar tudo certinho. Aqui, ó, dicas. Se for o seu caso, não precisa demorar muito não na hora da entrega. Afinal, as fotos de eventos você não vai fazer manipulação no Photoshop em todas as fotos. Então essa dica aqui serve para você, que às vezes você pode dar muito tempo, né, o prazo muito longo para poder entregar as fotos, mas eu tenho certeza que para fotos de eventos, festa, normalmente são muitas fotos, você não vai fazer o Photoshop. E normalmente quando demora para fazer
para entregar as fotos, é porque está fazendo alguma manipulação, que no caso, fotos de eventos não é o caso. Você não vai fazer manipulação, você não vai diminuir a cintura da cliente, você não vai tirar espinha nas 300 fotos da festa. Então, não tem necessidade de você passar um prazo muito longo para cliente. Às vezes você pode demorar a entregar esses trabalhos porque você não tem a técnica, você não sabe usar as ferramentas certinhas para fazer as revelações das fotos, as edições de fotos. Se você quiser saber mais sobre como editar as fotos com mais qualidade e rápido, em breve teremos mais vídeos.